Daqui a pouco a gente volta. Vamos escrever, Zoe? Vamos. Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatine de Futuros, livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Projeto Aurora, capítulo 21. Finalmente chegamos ao capítulo 21. E por que tão importante assim? O nome do livro que vai ter, que vocês ainda não sabem, se resume muito ao que vai acontecer neste capítulo. Foram 4 capítulos adicionais que eu tive que colocar para chegar nesse ponto, porque eu precisava de uma ligação entre eles. E agora, vou finalmente escrevê-los. E aí eu tava meio que enrolando para começar. Por quê? Porque é um capítulo bem importante, que eu preciso escrever ele bem legal. E tem umas reflexões, tem coisas do passado que voltam à tona para um personagem, tem interação e aí tem a resolução dele. Vai ser o capítulo 21 e o 22, né? Mas o 21 é mais importante, porque é na visão do personagem que é o principal dessa parte da história. E aí agora eu preciso começar a escrever ele. Então, assim, eu sabia agora como começá-lo, porque quando eu fiz o roteiro, na verdade, da primeira vez, tinha um jeito dele ser, né, na verdade. Só que agora ele vai ser de começar de outro jeito. E eu gostei desse jeito que vai ficar. Então eu até comecei a escrever um pouquinho aqui. Comecei a rascunhar um negocinho, tô uns 20 minutinhos escrevendo. Parei aqui pra gravar. Porque meu celular tava carregando também, não dava pra eu gravar antes. Mas enfim. E aí agora eu vou começar a desenvolver ele. Então, esse é aquele capítulo que eu preciso... Sabe quando tem aquelas frases de efeito que todo escritor gosta de fazer alguma coisa no livro? Tem escritor que toda hora quer dar uma frase de efeito, né? Nesse eu faço um capítulo ou outro porque não é meu estilo e nem sei da frase de efeito também, né, gente? Enfim. E aí eu já coloquei até uma. Bom, foi uma frase, mas não é nada, meu Deus, life-changing. É só uma frase que o personagem pensaria, enfim. Então agora eu vou desenvolver ele. E depois eu volto para falar como é que tá indo o progresso. Hoje eu não vou terminar, tenho certeza absoluta. Porque até fazer tudo que eu queria... Na verdade, eu não queria nem escrever muita coisa hoje. Eu quero... Porque assim, quer ver? Até agora, esse pouquinho que eu escrevi, já deu 700 palavras. Então, geralmente eu escrevo 1.500 por dia, né? Quando eu escrevo. Então eu quero pelo menos colocar o personagem em um ponto, porque assim, se eu parar no meio que eu tô escrevendo aqui no meu raciocínio, eu vou ter que ler para voltar pro inferno. Mas eu quero deixar ele num ponto e aí depois eu continuo amanhã, porque eu quero pensar direitinho como é que eu vou fazer isso. Então eu vou continuar aqui e depois eu volto para falar como é que tá rolando o negócio. Beleza? Até daqui a pouco. Voltei alguns dias depois de ter gravado esse último vídeo e ter escrito mais um pouco. Não fiquei parado esses dias não. Então, para dar uma atualizada como é que tá rolando a escrita, eu terminei o capítulo 21. Foi um capítulo que eu vou confessar que eu não gostei muito de como ele finalizou. Não como ele finalizou, de como ele ficou na parte da escrita. Para vocês entenderem mais ou menos, o capítulo esse capítulo, na verdade, é dividido em 3 blocos, eu vou considerar. O primeiro e o segundo são partes que eu não tinha até pensado antes, mas na hora do desenvolvimento ele ficou bom para o desenrolar da história. Agora,
Já a terceira parte, que é a parte que eu tava mais empolgado para fazer, porque é o que eu queria fazer faz um tempo, não gostei de como ela finalizou. Como ela ficou, né? Finalizou depois de escrito. Eu não sei o que eu vou fazer nela. Eu vou deixar isso para rever depois na hora que eu for editar. Mas, por enquanto, assim, o que aconteceu nele tem que acontecer, as coisas que eu vou fazer. Mas o problema é que eu não gostei de como eu escrevi, desenvolvi aquilo. Eu acho que ficou confuso em algumas partes. E eu vou ter que voltar nele. Eu ia falar revoltar. E eu vou ter que voltar nele com atenção para ir devagar. Porque como é alguma coisa que eu não conheço, não domino, então ela fica um pouco mais difícil de ser escrita. Mas eu vou deixar para depois, porque eu tava meio travado nesse capítulo para escrever, tanto que eu dei uma enrolada nele, por causa dessa parte em específico, porque são coisas que eu não domino muito para fazer. Que eu sei, na verdade, né? Para passar para o papel escrito. E agora eu vou pensar na hora de editar e tudo, aí eu vou com calma. Porque eu queria escrever logo, porque senão eu vou ficar travado e eu não vou desenvolver a escrita e não vou desenvolver esse livro. Mas eu vou rever ele depois. Então, pela primeira vez, eu terminei uma coisa e eu falei, não ficou bom. Mas eu acho que isso dá para ser resolvido. Não é nada tão difícil assim que vai me travar para fazer alguma coisa ali no livro, tá? Mas eu vou continuar a escrever agora. Agora eu vou fazer o capítulo 22. O capítulo 22 é uma sequência dessa cena. Então, assim, uma sequência bem direta, assim, porque precisa ter, porque ela finaliza numa parte e aí já vou mudar a visão e aí faço. E eu vou escrevendo aqui, depois eu volto com vocês para falar como é que ficou, tá? Qualquer coisa... Daqui a pouco eu volto. E olha quem voltou, depois de ter um capítulo finalizado em um dia. O pai tá voando. Que merda. Eu disse que eu finalizei o capítulo 21 e eu comecei ontem mesmo o capítulo 22. Foi muito engraçado que o capítulo 21 eu disse que eu não tinha gostado da finalização dele, né? De como eu escrevi. Já nesse capítulo 22, eu adorei ter escrevido e eu não consegui parar. Eu acho que foi um dos capítulos que eu mais fiquei focado assim e não saí até terminar de escrever. Na verdade eu escrevi por 1h30 mais ou menos, e aí escrevi muita coisa dele, ficou faltando uma partezinha para finalizar, e mais tarde no mesmo dia eu já terminei, foi ontem, né? E aí eu terminei o capítulo todo ontem, e foi muito legal de ter escrito, porque é uma cena só, mas ela é uma longa cena do que acontece depois do último capítulo, né? Lógico, vai ser um capítulo seguido do outro. Mas ela foi bem fluida para escrever assim, foi bem rápida. Tipo, teve muita coisa que eu tava na mente do que eu queria fazer. E aí eu fui construindo isso e fui fazendo. Foi bem legal, assim. E eu não falei do capítulo passado no 21 quantas palavras deram. Então deu 4.000 palavras o capítulo 21. Mesmo eu fazendo a parte que eu falei que eu não gostei, ainda deu bastante coisa que eu consegui escrever. Eu vou, quando eu for editar e reler tudo, pode ser que eu coloquei, como eu disse que eu tava enrolando muita coisa, pode ser que eu diminua algumas coisas, porque eu achei que ficou mais explicado e eu tento que seja mais direto. Já no capítulo 22 ficou com 3.400 palavras. É bastante coisa. E isso tudo escrito em um dia. Bastante coisa que eu escrevi mesmo. Eu lembro do começo que eu tava me readaptando a escrever, e como tava difícil para chegar a mil e poucas palavras, e aí eu chego, como no dia de ontem, escrevi 3.500 palavras num dia só, e fluiu muito bem. É experiência, né? Prática leva à perfeição, assim, como a gente sempre escutou. Então, quanto mais prática você tem, mais fácil vai ficar de fazer o que você gosta de fazer.
O primeiro livro eu fiquei 3 anos, né, sem escrever. E aí eu volto para esse livro totalmente fora daquele ambiente, né, de ter escrevido. E aí fui conhecendo de novo como escritor. E foi bem legal, assim, do que eu tô fazendo e da onde tá indo essa história. Voltando a falar do capítulo 22, ela teve ação, que tô colocando pequenas ações. Essa foi um pouquinho mais de ação, essa cena, mas que vai ter uma grande ação no final, né? Porque toda história de fantasia, aventura tem uma grande cena de ação que a gente tá construindo para chegar nisso. E foi bem legal de ter escrito assim, do jeito que eu resolvi. Além do capítulo 22, teve a parte adicional, que eu falei que tem em alguns capítulos. Nesse capítulo tinha também. Eu falei das outras vezes que essa parte adicional eu queria que elas fossem curtas, né? Bem curtas. Só que nessa não deu 1.500 palavras. E eu escrevi agora há pouco, assim. Falei, vou já acordar, já aceitar e escrever. Que eu já tava na cabeça o que eu queria fazer. Falei, vamos lá, e foi. E aí foi bem rápida também, assim, nem uma hora mais ou menos, eu escrevi essas 1.500 palavras. Então é o que eu tô falando, assim, com a prática, com o tempo, vai sendo mais fácil e mais rápido de escrever. E ainda quanto mais certo eu tô do que eu quero fazer, flui que é uma beleza. E essas partes adicionais que eu tenho no capítulo, que nessa aqui, quando eu coloquei na hora do roteiro, ela não tinha algo ligado ao capítulo anterior ou ao próximo. Que essas partes adicionais, quando vocês forem ler, vai ser relacionado com alguma coisa que está acontecendo na história, para não ficar solto só ali, porque ela tem uma moral. Nessa parte eu ia colocar só para fazer uma conclusão dessas coisas adicionais, não que seja concluído nesse, ainda vai ser nesses outros capítulos em seguida. Mas nessa não tinha aquele link que estava do capítulo anterior ou pro próximo, e aí eu consegui incluir, que era uma coisa que eu tava pensando e faz muito sentido na hora de ter incluso ali. E gostei também. Então, assim, esse final de semana pra mim foi só sucesso de ter escrito. Diferente da finalização do capítulo 21, que eu fiquei, nossa, na hora que eu voltar eu vou ter que ler, ter que ver o que eu vou fazer pra arrumar. Nesse eu fiquei feliz, bem feliz mesmo de ter escrito. É provável até agora, eu já devo ter falado isso, esse capítulo 22 e essa parte final foram as mais fáceis de ter escrito, assim, porque eu sentei e escrevi. Não fiquei pensando muito, assim, separa uma hora ou outra pra pensar o que falta, não sei o que, pra dar uma contexto ou o rumo que você quer tomar. Tipo assim, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. E aí dá uma enroladinha, mas no geral foi muito fácil escrever. E eu espero que os próximos também sejam. Porque os próximos são capítulos importantes para a história, mas eu vou contar o porquê deles serem importantes no próximo vídeo. Então a gente finaliza o vídeo aqui, no capítulo 21 e o 22 concluídos. Então a gente já está começando a entrar na reta final do livro, porque vocês vão entender nos próximos vídeos o porquê já é da reta final, sendo que eu falei que vai ter 30 e poucos capítulos. Mas acompanha aí que eu vou contando para vocês como é que tá indo esse diário, tá bom? Comenta aqui o que vocês estão achando dos vídeos, deixa um gostei, compartilha aí e até o próximo capítulo.